Pai do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs, todos vocês que vão estar assistindo a nós nessa mais uma empreitada, escola dominical. E no dia de hoje, a qual Deus nos preparou, esse dia maravilhoso para estar ministrando essa escola bíblica dominical, a qual creio que Deus vai nos ensinar muito por intermédio da Tua Palavra. E hoje vamos estar estudando a lição de número 4, e o tema dessa lição é a iluminação espiritual do crente, que é algo que nos leva a um patamar de raciocínio. Quem é que nos ilumina? Quem é que nos dá? Quem que é a lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos? Quem que é o nosso guia? Quem que é aquele que nos fez eleito? É uma pergunta peculiar, eu creio que todos já temos uma ideia do que seria essa pergunta. Claro que é Jesus Cristo, que Ele nos fez eleito através do seu sacrifício de cruz, nos deu o direito de ser salvo através do teu grande amor para conosco. Vamos estar entrando agora na lição, no texto áureo, que se encontra em Efésios capítulo 1 e no versículo 17. Sei que tem aí a revista da escola dominical. E quem não tem, acompanhe conosco na Bíblia. Mais uma vez, se encontra na carta aos Efésios, capítulo 1 e no versículo 17. Amém? Vou estar fazendo a leitura. Você que pode estar nos acompanhando, faça a sua leitura junto com a tua esposa, junto com o teu esposo, junto com a tua família, filhos. Sente na mesa, aprenda junto conosco, que eu creio que vai ser bênção para a vida de vocês. Amém? Diz assim o texto áureo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. A verdade prática quer nos dizer assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosa riqueza conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura em classe, ela se encontra no livro, na carta aos Efésios, capítulo 1, no versículo 15 ao versículo 23. Diz assim: pelo que ouvindo, eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da salvação, e as quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita no céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés,
sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glórias a Deus. E ao entrar no primeiro tópico, que quer nos dizer nesta lição, a qual o primeiro tópico quer nos dizer assim, o título: a esperança da vocação e a riqueza da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação, a riqueza da glória da sua herança. Glórias a Deus. O primeiro ponto quer nos dizer assim, em forma, eu pedi ao Senhor para que me dê um entendimento a qual nós viemos entrar dentro desses tópicos e subtópicos de uma forma resumida, clara, objetiva, que venham ser bênção para você e bênção para nós. Então, Deus tem me dado uma linha de raciocínio, a qual nesse primeiro subtópico, como título, quer nos dizer assim, ação de graça e intercessão. Da parte, praticamente da metade para o final, quer nos dizer assim, Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 e 15. Você que pode abrir a tua Bíblia, abre comigo 1 aos Coríntios, carta 1 aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 e 15, para que nós venhamos fazer uma leitura junto. Acompanhe comigo na sua casa, para que venha ser bênção para nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, quer nos dizer da seguinte maneira: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora o versículo 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aqui nesse primeiro ponto, a gente entra numa linha de raciocínio, a qual o escritor vem nos dizer que quando se fala de ação de graça e intercessão, e fala sobre o Evangelho das Boas Novas de Cristo, aqui o apóstolo Paulo, ele deixa essa carta, essa menção, que aquele que anda na carne, aquele que anda fora do Espírito, aquele que não tem um entendimento espiritual, ele jamais vai entender as coisas do Espírito, jamais ele vai ensinar as coisas espirituais para quem precisa, jamais ele vai conseguir ler essa palavra verdadeira e entender de uma forma ampla e espiritual, porque se ele não tiver nele o Espírito Santo, aquele que vai o ensinar, aquele que vai abrir o leque do entendimento, né, vai trazer a ciência da palavra, do entendimento profundo, as revelações da palavra de Deus, ele não tem condição de ensinar ou proclamar estas boas novas, que é o Evangelho de Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro também que aquele que anda no Espírito, aquele que é do Espírito, aquele que discerne bem as coisas do Espírito Santo, ele sim, ele consegue ser um bom professor, ele consegue sim ser um bom ensinador, ele consegue sim ser um bom ministrador da palavra, pregador, bom discipulador.
porque ele está em espírito e ele anda em espírito. E o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que Deus, por ninguém ele deixa se diz assim, ó, ele de ninguém é discernido, porque Deus ele é poderoso, porque Deus ele é supremo, e ele não deixa ninguém se discernir dele. E aqui a lição vem nos dizer que quão maravilhoso é o Evangelho, mas o mesmo quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. É impossível, porque Deus nos conduz, porque Deus nos convence, porque é Deus que abre o leque, é Deus que sobre as mãos dele tem todo o entendimento e sabedoria. E é Ele que Ele que dá o dom da sabedoria, do entendimento. Às vezes muitas pessoas procuram ser letrado em alguma coisa, mas esquece que o verdadeiro conhecimento, que é a revelação da palavra, vem de Deus. E aqui um pouco mais para baixo desse ponto, por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo, esperança da chamada da riqueza, da herança e a grandeza do poder de Deus. Então o apóstolo Paulo ele fala que na oração dele ele deixa bem claro que Senhor, abre o leque, abre o entendimento para que esse povo venha entender a tua grandeza, venha ter a sabedoria, venha entender a verdadeira esperança, venha entender a verdadeira riqueza de estar contigo, tanto no dia mau quanto no dia bom. Então o apóstolo Paulo ele faz esta oração, rogando pela igreja, rogando pelo povo. E a gente olha nesse primeiro capítulo de Efésios, a gente vê que é uma oração intensa que o apóstolo Paulo faz, intercedendo pela igreja, pelo povo. Então, a gente vê que sem o Espírito Santo, não temos condições de ministrar uma palavra revelada por Deus. Porque uma coisa é você pregar pela letra, pregar aquilo que vem de você, do teu próprio conhecimento, ou ensinar do teu próprio conhecimento, mas quando vem do céu, mas quando o Espírito Santo de Deus desenrola os mistérios para você transmitir para o povo, é diferente, o alimento é diferente, porque é a graça, é o poder de Deus sendo ministrado através da tua vida. Então, esse primeiro ponto nós resumimos nessa seguinte forma, que não tem como discernir as coisas do Espírito se não formos do Espírito. Os cristãos não podem entender a verdade espiritual. Os não cristãos não podem entender a verdade espirituais e não podem ensinar o conhecimento de que o Espírito de Deus vive em cada um dos crentes. Não espere que a maioria das pessoas aprove ou entenda sua decisão de seguir a Cristo. Isso tudo parece tolice para eles. Da mesma maneira que uma pessoa surda não pode apreciar uma boa música, a pessoa que rejeita Cristo não pode entender as verdades do Espírito de Deus, como as linhas de comunicação rompidas. Pessoas não poderão ouvir o que Deus está lhe a dizer. Então, é a mesma coisa, aquele que não tem a fiação com Deus, que não está em espírito com Deus, não está alinhado com o pensamento de Deus, com a vontade de Deus, ele é que nem uma pessoa surda, uma pessoa cega, fica à deriva. Mas aquele que está na vontade de Deus, ele consegue ser guiado da maneira que Deus quer. E ele se deixa ser guiado, porque ele é movido pelo Espírito Santo. Para que não fique nas minhas palavras, para a gente encerrar esse ponto, em 1 Pedro, no capítulo 1, e no versículo 15 e 16, diz assim, ó: Mas como é santo,
aquele que vos chamou, sede vós também santo de toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É isso que Deus nos faz, nos manda, nos ensina. Sede santos como eu sou santo. Então é essa santidade que nos leva ao conhecimento, é essa santidade que nos leva à intimidade, em ter um leque, uma visão mais ampla, de entender os propósitos de Deus, entender que a santidade nos leva mais perto de Deus. Aquele que é santo vive a santidade. Aquele que se santifique cada vez mais, ele entende que Deus o capacita a cada dia. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo, para que nós viemos ser não desprovido de entendimento, mas capacitado pelo Espírito Santo. Amém? Segundo ponto, quer nos dizer assim: a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem de qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro aspecto, Deus chamou pessoas no passado. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Abre comigo. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Quero dizer assim. Olha que interessante. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, o abstinado, para o ímpio e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem nos dizer, o apóstolo Paulo não, Timóteo, ele também deixa bem claro que a lei, a esperança, o amor de Deus, ele se aplica para todos, mas a lei julga os injustos, julga aquele que peca contra Deus. Mas olha interessante em 2 Timóteo, que aqui o apóstolo Paulo ele aponta, o Timóteo aponta para a lei e para a quem a lei aplicaria. Agora olha só que interessante, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, olha só que interessante. Que nos salvou e chamou como uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que foi dada em Cristo Jesus antes do tempo e do século. Então, ou seja, os antigos, a lei o aplicava. Os antigos, na antiga aliança, eles eram punidos pela lei. Era a lei de Moisés, era a lei severa, mas na graça de Cristo, é o julgamento de Deus que nos pune. É o grande dia do juízo final, que vai nos julgar. Mas pela graça de Cristo nós somos salvos. E pelo amor de Cristo nós somos salvos. Olha que interessante. A segunda parte da reflexão, parte B. A chamada abrange serviços e santificação no presente. Olha só, isto é
achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Ó, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Olha que interessante. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, ou seja, quem nos garante o verdadeiro prêmio, quem nos garante a verdadeira vitória é Cristo. E se nós andarmos irrepreensíveis, se nós andarmos fiéis, sem ter o que nos envergonharmos na presença do Senhor, certamente nós seremos justificados por Cristo. Certamente nós teremos a justificação perfeita da plenitude de Jesus Cristo. Ó, o terceiro ponto, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Olha só que interessante. A participação gloriosa no futuro, que compreender a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. É a sua esperança? É a minha esperança? Qual é a sua esperança? Onde está depositada a tua esperança? O que você quer? Qual é o seu objetivo final? Qual é o seu verdadeiro objetivo? Qual é o seu foco? Qual é a sua meta? É conhecer Deus face a face? É conhecer Cristo? É poder ver Cristo? É poder abraçar os pés de Jesus Cristo se prostrando? Qual é o verdadeiro foco da tua vida? Porque em 1 Coríntios, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, e no versículo de número 12, quer dizer assim, ó: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, mas então conhecerei como também sou conhecido. Olha que interessante. Eu o conhecerei face a face, e eu conhecerei como sou conhecido. No entanto, a gente vê que em João, em 1 João, no capítulo 4, no versículo de número 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Então, ou seja, se nós conhecemos a autoridade de Deus, se nós conhecemos que Deus é soberano, se nós sabemos que a palavra dele, ela nos liberta, se nós sabemos que a nossa esperança está em Cristo, se nós sabemos que temos a vocação e esperança e somos eleitos, mas se nós tivermos caridade, nós conheceremos a Deus, porque Deus é amor. Mas se nós não tivermos amor ou a caridade, não conhecemos a Deus, porque aquele que não ama, ele não segue os princípios de Deus. Porque aquele que está alinhado com os pensamentos de Deus, ele está na vontade de Deus, ele conhece a vontade de Deus na vida dele. E se a vontade de Deus na vida dele é que ele ame, porque ele é amor, então é isso que devemos fazer, amar. Se nós não tivermos amor, não tem jeito. Estamos totalmente fora dos parâmetros de Deus. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nos salvar, para salvar a humanidade. Evangelho de João, capítulo 3, 16. O amor foi incondicional. Então, a maior prova de amor
a maior maneira de provar, e até hoje não tem outra prova maior deste amor, se não foi a crucificação de Cristo na cruz e a ressurreição. Então, o interessante é que se nós compreendermos que a vida eterna vai nos levar a andar nas ruas de ouro e poder ceiar junto com Jesus Cristo e participar dos deleites, dos caprichos, dos privilégios do céu, nós jamais ficaremos apegados às coisas terrenas. Devemos ter os nossos compromissos terrenos, sim. Devemos viver nossa vida cotidiana, sim. Trabalhar, conquistar nossa casa, conquistar nosso carro, ter a nossa família. Mas o nosso coração, o nosso tesouro é estar no céu. É estar guardado no céu. A palavra de Deus fala que aonde está o teu coração está o teu tesouro. Aonde está o teu tesouro? Está aqui na terra? O teu coração está aqui na terra ou está no céu? O teu coração está no céu. Isso é interessante. Amém? O terceiro ponto diz assim: as riquezas da glória da sua herança. Da metade pro final diz assim, já termos riqueza, refere-se à maravilhosa benção que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filho e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Olha que interessante, que aqui a gente vê que maravilhosas bênçãos. Qual foi a sua maior bênção que você recebeu de Deus? Levanta da tua cama e anda? Ou perdoados estão seus pecados? Qual foi a maior bênção que você recebeu de Jesus Cristo? O direito da salvação eterna? Ou uma casa maravilhosa aqui na terra? Qual foi? Qual foi a maior coisa na sua mente hoje que você pensa? O que você hoje pode dizer? Eu desfruto de algo maravilhoso que Deus me deu. Isso abrange por dois caminhos, tanto material quanto espiritual. Em qual que você quer andar? No material ou no espiritual? A gente vê em Colossenses no capítulo 1 e no versículo 27, quer nos dizer assim: Colossenses 1, versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, se nós somos adotados, se nós somos gentis, e Jesus Cristo vindo para os judeus, e os judeus o rejeitaram, e agora Jesus Cristo nos fez eleito, nos fez enxertado nele, filhos adotivos, e Ele nos deu agora a mesma herança que é para os judeus, Ele também nos deu, nos fez filhos herdeiros a Ele, a herança. Quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios. Então, ou seja, nós temos uma promessa também. Nós temos gentis, mesmo nós sendo gentios, nós temos herança, nós temos promessa. Mesmo sendo gentios, nós somos filhos também da riqueza de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos também criação da coroa de Deus, nós somos a obra de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Deus.
E ele vai nos fazer menção de conhecer essas riquezas, de nos poder fazer palpar essas riquezas. Aquele que for fiel até o fim. Isso é interessante, porque em 1 Pedro, o apóstolo Pedro também vem nos dizer praticamente a mesma coisa. Olha que interessante, 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 4 e 5, diz assim, ó: que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste para a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Olha só, no versículo 4, que eu li do versículo 5 ao 6, ao versículo 4: para que herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode manchar, guardada nos céus para vós. Ou seja, essa herança é santa, essa herança ela é perfeita, e ninguém pode nos tomar, a não ser nós mesmos fazer perder. Essa herança não pode se manchar, essa herança não pode se quebrar, essa herança ninguém pode pegar no nosso lugar, porque se nós somos fiéis, se nós se manter na presença, sendo fiel a Deus, de certo nós receberemos esta herança perfeita da parte de Deus. Isso é maravilhoso. E Jesus Cristo vai nos dizer: seja bendito, filho do meu Pai. Então, o amor de Deus não tem recepção, não tem acepção de pessoas, não tem fronteira, porque aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê e não se batizar será condenado. Então, seja, se você creu e você se batizou e você ainda dentro desses estatutos, essa palavra te enquadra, esta herança te enquadra, essa esperança te enquadra. Então você pode ficar tranquilo, você pode ficar tranquila, que o que está escrito aqui não vai voltar atrás, e essa palavra não vai ser mudada. Só para complementar, como por exemplo, vermos a Deus, a Cristo, e orando, sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Olha que interessante. Então os salvos tomarão posse da herança preparada. Então a herança já está preparada. A minha herança, a tua herança, ela já está preparada. Muito antes de eu nascer, de você nascer, essa herança já está preparada. Mas se nós, para nós conseguirmos chegar lá, mas se nós conseguirmos chegar, para que nós conseguimos chegar até o fim, nós devemos levar esta palavra a sério, devemos levar as coisas de Deus a sério, devemos continuar fiéis, devemos continuar sacrificando a nossos desejos, a nossa carne, para viver a vontade e boa agradável de Deus, a vontade e agradável de Deus, a boa vontade e agradável de Deus, viver os planos do Senhor, viver os desejos do Senhor, viver os projetos de Deus. Certamente essa palavra vai nos enquadrar, certamente essa herança nos será dada e ninguém poderá nos tomar. Amém? O segundo tópico, que diz assim: sobre excelente grandeza e força do poder divino.
Diz assim, ó, o primeiro ponto: a sobreexcelência e a grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender que, sobre excelente grandeza do poder de Deus, perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida no grego, ouperbalã, que na forma adjetiva significa extraordinário. Ó, 2 Coríntios, no capítulo de número 4, e no versículo de número 7, olha o que nós temos. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, ou seja, a excelência quer dizer extraordinário. E o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, ele é extraordinário. Não tem adjetivo e nem vocabulário, não tem nada que possa distinguir a grandeza de Deus e igualar a grandeza de Deus. Se for para nós engrandecermos a Deus ao máximo, igual nós tentamos todos os dias na nossa vida, vai faltar palavras, adjetivos. Extraordinário é o topo. Ele é perfeito em tudo. Ele é majestade. Então nós já vemos que o apóstolo Paulo, ele nos dá essa menção, que somos tesouro em vaso de barro. Ou seja, nós somos tesouros nas mãos de Deus, nós somos vasos nas mãos de Deus, nós somos servos, e como vaso, nós devemos estar sujeitos e propícios a ser moldado a todo tempo pelas mãos do oleiro. Nós devemos estar sujeitos a todo instante a ser moldado pelas mãos do oleiro. E entender e não ter medo, porque muitas das pessoas às vezes têm medo de ser moldado por Deus, com medo do que pode acontecer. Mas que quando nós somos moldados por Deus, nós somos aperfeiçoados em Cristo. Porque quando somos moldados, nós sofremos uma transformação. E sendo transformado pela mão do oleiro, um vaso novo, nós seremos vaso pronto para ser usado nas mãos do Senhor. Uso para a honra de Deus. E em Cristo nós seremos mais do que justificados. Então, se você é vaso, se você está propício a deixar o oleiro te moldar, você vai ser transformado a cada dia. Você vai ser moldado a cada dia nas mãos do oleiro. Olha que interessante. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, adjetiva, enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. E o termo dunamins, que traduzido por poder, indica feito miraculoso que requerem força fora de medida. Quer um exemplo? Dentro da Bíblia, abre comigo na sua casa, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, e no versículo 13. Diz assim: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandezas maravilhosas que se faziam, estava atônito. Ou seja, a grandeza de Deus, a força de Deus não tem medida.
Não tem como medir o poder de Deus, é ilimitado. Não tem como medir o peso da sua glória, porque não há capacidade, nós não temos capacidade para isso, não há quem possa fazer isso daí. Medir, ter essa medida. E aqui a gente vê que Pedro, Simão, sendo batizado, ele vendo os sinais da grandeza, grandes maravilhas que faziam, estava atônitos. Ou seja, eles talvez ali eles foram muito usados por Deus. Pedro foi muito usado por Deus, e ele, sendo usado por Deus, ele também realizou muitos feitos em nome de Jesus Cristo, e ele também ficava maravilhado, porque ele podia contemplar a grandeza de Deus. Ela é sem limites, não tem medidas, e apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente o poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então, o maior poder que Deus nos provou, que nós podemos ver e indagar e confessar, é a salvação. E esse poder só Ele pode. Essa salvação só Ele pode dar. Basta nós querermos essa salvação. Eu costumo dizer que a salvação nós devemos desejar. Tem que ser desejo do nosso coração ser salvo. Porque querer ser salvo é uma coisa, agora desejar, viver pela salvação é outra. Viver para Cristo, viver para o seu noivo, que Cristo, é outra. Querer ser salvo é você simplesmente, eu quero ser salvo, vai na igreja, dá um glória a Deus, dois glória a Deus, faz a sua parte, o básico. Isso não quer dizer que você não vai ser salvo, mas aquele que almeja, aquele que anseia, ele vive na flor da pele, um dia após o outro. Ele deseja a salvação, é o maior poder que ele pode desfrutar das mãos de Deus aqui na terra, a esperança da salvação. O segundo ponto nos diz assim: a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de três vocabulário grego concorde entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder e em atividade. Ou seja, a gente vê que operação, ou seja, tradução, significa eficácia, sinalizando a ideia do poder em atividade. Ou seja, a eficácia, ou seja, a precisão, ou seja, a perfeição desta operação, dessa medida que Deus tem de poder na nossa vida, é tão perfeito que quando Ele derrama algo na vida de um cristão, um poder é dosado na medida que aquele cristão vai aguentar. Quando Ele derrama uma bênção na vida de um cristão, Ele derrama sobre medida, porque Ele sabe que se Ele der a mais, ou vai corromper, ou vai afastar. E se Ele der a menos, também Ele sabe que vai faltar. Então é na medida, Deus é preciso na vida de cada um de nós. E a nossa salvação também ela é precisa. A salvação que Jesus Cristo nos ofereceu, ela tem precisão. Ela tem perfeição. Segundo
a expressão força vem do termo kraton, que traz a ideia de intensidade, e finalmente inchus, que indica o poder inerente de Deus. A associação desse conceito revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Até aqui. Então, ou seja, o poder inerente de Deus, o poder divino, a natureza divina de Deus, a glória de Deus, os céus, imagine só Deus ali no seu trono de glória e todo o seu céu em volta, os seus anjos, Cristo, todos para trabalhar em favor daquele que crê nele. Ou seja, se você crê nessa palavra, se você crê que você é eleito por Deus, se você crê que a salvação ela foi para você também, daquela morte de cruz, ela apontou para você também, apontou para mim também, os céus vai trabalhar em meu e em seu favor. A potestade do mal não vai te alcançar, ele pode até tentar assolar as tuas bases, mas os céus vai guerrear por você, o poder de Deus vai te proteger, vai limitar as forças do mal para te dar vitória, porque você creu, porque você vive, porque você anda nesse estatuto, anda neste amor, anda nesta verdade, e você crê nessa verdade, e você acredita que um dia um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, ele foi crucificado na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi a sua ascensão aos céus, hoje está assentado à destra de Deus, reinando para sempre, e já preparou o lugar para você e para mim, e que deixou o Consolador aqui para mim e para você. Se você creu nesta palavra, se você creu nesta dádiva, nesse presente, os céus vai trabalhar por você e vai trabalhar por mim. Isso não quer dizer que Deus é empregado de nós, não. Deus, quando ele desfere essa palavra, que o céu está a favor de um filho seu, está à disposição de um filho seu, da igreja, isso quer dizer que Deus, ele está reconhecendo a fidelidade da igreja na terra. Quando ele envia um anjo poderoso para te guardar, quando Deus envia anjos, envia bênção, te presenteia, te corrige, ele move as águas por você, isso ele está reconhecendo, que você é fiel a ele, e ele está pronto a retribuir a tua fidelidade. Não que ele é o teu empregado ou o meu empregado, não. Mas Deus, ele é justo para reconhecer quando nós somos fiéis a ele. E justo para nos julgar quando nós somos infiéis. Então, nós devemos entender que com Deus não tem perca. Com Deus não tem sofrimento. Tem lapidação e tem esperança na vida do cristão. Amém? O terceiro tópico, para que não fique nas minhas palavras, só para a gente complementar, para não fechar o segundo ponto, sem nenhum respaldo bíblico, para a gente ler, abre para mim em 1 Pedro, em 2 Pedro, no capítulo de número 2, no versículo de número 11, faz comigo essa leitura. Olha só. E olha o que vem nos dizer. A associação desse conceito revela o poder potencial de Deus. No versículo 11, que nos quer dizer, no capítulo 2, no versículo 11, olha o que nos quer dizer. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo
diante do Senhor. Ou seja, os anjos, ele não te julga, ele não me julga, mas ele é ordenado para me guardar e te guardar, para trazer mensagens, para trazer vitória, para trabalhar para os céus, para nos beneficiar aqui na terra. Isso é para aquele que crê, é para aquele que almeja, é para aquele que realmente acredita que Cristo, que Deus, ele tem o melhor. No final de tudo isso que está acontecendo, no final de tudo, quando chegar o fim do século, quando Deus decidir, agora é a hora que eu vou recolher a minha igreja, Deus, ele vai ter o melhor para você. O teu galardão vai ser perfeito, o teu presente vai ser perfeito. Olha, ninguém nunca usou o teu presente, ninguém nunca desfrutou do teu presente. É você que vai desfrutar, é você que vai desembrulhar, é você que vai viver. Mas para você alcançar essa esperança, para você alcançar essa promessa, você tem que viver os caprichos de Deus aqui na terra. Você tem que preencher os requisitos do juízo de Deus aqui na terra sobre a tua vida. Porque quando você preenche os requisitos de satisfação de justiça de Deus aqui na terra, na tua vida, você é justificado no céu independente das tuas fraquezas. Porque você está disposto a estar nas mãos do Todo-Poderoso. Amém? Glórias a Deus. O terceiro ponto, o terceiro tópico, nos diz assim: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Diz assim, de fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo com obra do poder do Pai. Com obra do poder do Pai. Então, ou seja, se Deus está no Filho e o Filho está no Pai, e se Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus, por ele ser Deus e por ele venceu a morte, agora imagine só o que ele vai nos proporcionar naquele grande dia, ressuscitando os santos, ressuscitando aqueles que foram primeiro que nós, que morreram em Cristo. Isso vai ser maravilhoso, nos transformando em corpo de glória. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo de número 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 26, diz assim, ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós para que nisso vos abençoasse, e vós desviasse a cada um das vossas maldades. Ou seja, Deus nos enviou para que nos abençoasse e para que nós se desviasse da maldade que habitava em nós, que habita em nós, que habitava em nós. Ou seja, vou trazer uma menção que eu sempre gosto de trazer nos meus ensinos, nas minhas mensagens. E quando eu olho para essa palavra, eu entendo que Deus fala assim: Cristo foi à terra para salvação da humanidade, para que ele se desviasse dos seus maus caminhos e vivesse uma nova esperança. E Deus já estava olhando, porque esse povo, ele produz, porque é natureza dele produzir esse pecado. Esse povo produz a maldade, produz a infâmia, produz todo o mal, porque ele é o próprio produtor do pecado. A sua carne produz essa fraqueza. Mas através do meu filho, isso eu estou parafraseando, não está escrito aqui, tá, gente? Não vai me entender a mal, me levar a mal. Eu estou parafraseando, eu estou fazendo uma ilustração do meu raciocínio. Então o que eu entendo? Que Deus não quis nos dizer que meu filho foi a vós para te levar a salvação, para te levar a esperança, para te dar o seu fardo seja leve, o jugo suave. Mas vocês não aceitaram, vocês não quiseram. O meu filho foi para abençoar a vida de vocês, para que vocês se desviassem da maldade, mas vocês o crucificaram. Ou seja,
agora vai ser pela graça, vai ser pela palavra que vós vai ser salvo. Não vai ter outra maneira. Vocês vai ter que seguir essa palavra, vai ter que andar nessa palavra, vai ter que se sujeitar a essa palavra, porque o meu filho estava no meio de vós e vocês não aceitaram essa salvação. Agora vocês vão ter que correr atrás do prejuízo. É isso. Porque se Cristo nos ofereceu, nos fez essa oferta de ser salvo, simples assim, ser salvo. E os judeus o rejeitaram e o matou. E o crucificou. Então agora é pelo poder dessa palavra, é pelo poder de Deus, é pela graça, é pelo meu esforço, é pelo teu esforço, é pelo nós desejarmos essa salvação que nós vamos alcançar. É por nós se sujeitarmos a essa palavra, à vontade de Deus, que nós vamos alcançar essa salvação. Porque a salvação ela é para todos. Cristo morreu por todos. Cristo, ele veio para nos salvar. Cristo também nos enxertou, nós sendo gentios, Cristo nos enxertou nele, igual foi dito. E essa salvação veio a nós também, nos deu esse direito. Amém? Glórias a Deus. Vamos dar continuidade. E a gente vê que um pouco mais abaixo diz assim, ó: ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias do que dormem. Assim, sendo ressuscitado, Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Vou terminar só a leitura. Depois nós voltamos a fazer a leitura bíblica. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos deste mundo. Os crentes vencerão a morte e erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Então, Cristo, ele foi ressuscitado, ele foi assunto aos céus. Cristo, através da ressurreição dele, ele nos deu a garantia que nós também seríamos ressuscitados. E essa garantia, ela é válida ainda hoje. Enquanto ele não voltar, enquanto tudo não se cumprir, enquanto a igreja não estiver no céu reinando, enquanto a igreja não estiver com ele lá nos braços dele, e tudo tiver acabado, essa promessa ainda está válida. Essa promessa ainda é válida, nós temos essa garantia. Agora, infelizmente, é para aqueles que ficarem, isso vai ser triste. Aqueles que for julgado a condenação eterna, isso vai ser triste. Isso vai ser terrível. Isso vai ser terrível. Então é isso que a lição quer nos dizer hoje, nos ensinar, para que nós sejamos mais do que firmes nesta palavra. 1 Tessalonicenses, a gente dá continuidade à lição e não ficar só nas minhas palavras. No capítulo 4, no versículo de número 14, diz assim: porque os cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer como Ele. Olha que coisa linda, Deus o tornará. Ou seja, nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos de pai. Nós não somos órfãos de Deus. Pelo contrário, Deus nos garante a palavra dele, e essa palavra não vai ser mudada. Essa palavra não é mudada, não tem como mudar essa palavra, essa promessa não é mudada mais, porque é a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Porque essa é a palavra dele. Ele não se arrepende do que ele faz. E ele nem também volta atrás da tua palavra. Porque ele mesmo diz, a palavra vem nos dizer, que ainda que descesse um anjo de luz aqui na terra, tentasse mudar essa palavra, seria anátema. Então não tem como mudar essa palavra. Não tem como mudar essa esperança, essa promessa, esse presente. Não tem como. Já está escrito, já está determinado por Deus. Essa palavra já está determinada. Aquele que for salvo vai desfrutar dessa palavra, dessa esperança. Amém? Glórias a Deus. O segundo ponto nos diz assim, esse triunfo também, o título quer nos dizer assim, segundo ponto, Cristo elevado à direita de Deus. Eu vou ler inteiro. Paulo reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita no céu. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O salmista diz a mesma coisa. O salmista, ele também diz sobre essa ascensão de Cristo aos céus, no Salmo 110. Em Atos, capítulo 1, e no versículo 6, vem nos dizer que os discípulos perguntam, depois da morte de Cristo e a ressurreição, em Atos agora os discípulos perguntam sobre o reino de Deus. O reino de Cristo seria num período de Israel. Mas o reino que Deus estava falando, o reino que Jesus Cristo estava falando, é no céu, não é na terra. Mesmo nesse mesmo raciocínio, a gente vemos que quando Cristo ele foi aceito ao céu, ele foi assunto ao céu, a gente vê que agora os discípulos olham, o povo olha para cima, os discípulos olham para cima e vê Cristo subindo. E vê Cristo subindo e subir nas nuvens, desce anjos e fala, Deus, para onde vocês estão olhando? Para quem vocês estão olhando? Eles olharam até onde suas vistas podiam alcançar. Depois que não viram mais, e Cristo foi aceito ao céu. E onde desceu, foi a descida do Pentecoste, o Espírito Santo desceu, tomou ali os discípulos. Então a gente vê que a referência messiânica, que o profeta Isaías, os profetas maiores, os profetas menores, eles pregavam uma mensagem escatológica, apontando para a cruz, apontando para Jesus Cristo. Até na época de Moisés também, o tabernáculo, tudo aquilo que foi feito por Deus, na época do tabernáculo, apontava para Jesus Cristo na cruz, a salvação do povo. E agora, Jesus Cristo, ele nos garante essa vitória. O grau de exaltação para uma posição de honra, a autoridade indica o complemento triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Ou seja, ele venceu a morte e ele triunfa sobre a morte e em cima do pecado do mal. Ele é muito maior que isso. Ele dissipa esse mal, ele destrói esse mal, porque o poder dele é imenso, não tem medida. Porque se nós viver na verdade, se nós viver nessa palavra, o poder dele dissipa todo o mal que habita em nós. Porque o poder dele nos liberta, o sangue dele nos libertou. A palavra dele é poderosa para nos libertar desse mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. 1 Coríntios, depois nós vamos fazer essa leitura. E endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então, ou seja, em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, e no versículo de número 56 a 57, diz assim, ora, os aguilhões da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei,
mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi Jesus Cristo que nos garantiu essa vitória na cruz. Foi Jesus Cristo que nos garantiu essa esperança. Não é porque, irmão, você está sempre batendo nessa tecla, porque é isso que a lição está querendo nos dizer. É enfatizar isso nas nossas vidas hoje. Se nós estamos aqui hoje é porque é por Jesus Cristo. Se nós podemos hoje poder ensinar, se nós podemos hoje poder louvar, adorar intimamente a Deus, é porque foi por causa de Jesus Cristo. Foi por Cristo que nós temos esse direito de ter o livre-arbítrio, de vir adorar a Deus na casa do Senhor. Foi por causa dele. Foi por causa do sacrifício que ele fez por nós. Por amor que ele nos tem. E ele também, da mesma maneira que ele foi assunto aos céus, eu acredito e eu falo com toda certeza, a igreja também vai ser assunto aos céus. A igreja também vai entrar triunfando no céu. A igreja vai entrar vencendo no céu. Porque Cristo saiu vencendo. Olha que interessante. Cristo saiu do céu para chegar aqui na terra vencendo. Nos deu o direito da salvação. E olha só que interessante. E vencendo ele voltou para o céu. E agora ele vai voltar vencendo de novo. Já vai voltar vencedor. E vai nos fazer ir vencendo aos céus. E com ele gozar da vida eterna. Amém? Vou pular aqui agora. Eu vou para o terceiro ponto do terceiro tópico. Diz assim: Cristo exaltado em soberania. Nesse ponto, Paulo ensina o poder de Deus, exaltou Cristo, acima de todo o principado, o poder e potestade, o domínio de todo o nome que se nomeia, significa que ele foi exaltado acima de toda eminência, do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir, nessa era também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, Deus faz Cristo a cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Deixa eu só apontar aqui uma ênfase aqui que eu achei muito interessante. Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, se ele é a nossa cabeça, nós somos os membros. E se ele nos escolheu para ser membros, para ser testemunha, para pregar o nome dele aqui na terra, pregar o que ele fez aqui na terra, a salvação que ele promete, nós somos mais do que privilegiados. Mas isso é mais do que um presente. Isso olha, a honra é de Deus, mas essa alegria que nos invade, nós temos que sentir isso na pele, entender essa responsabilidade que se nós demos mau testemunho, nós escandalizamos não nós, mas nós escandalizamos a Cristo. E agora, Cristo ele nos deu o direito de proclamar o Evangelho deliberadamente. Para encerrar agora aqui, para acabar com a lição aqui, para a gente concluir esse raciocínio, abre comigo suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. E no versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, e no versículo 18. Esse versículo não precisa nem explicar, ele fala por si mesmo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja,
Cristo nos fez Cristo nos fez corpo, membro da igreja dele. Cristo agora nos dá o direito da salvação e nos direito de proclamar a tua palavra, e nos assegura que a maldade, o inferno não vai prevalecer em pé contra mim e contra você, meu irmão, minha irmã. Você quer mais segurança que isso? Você quer mais prova do que isso? Você quer se sentir mais seguro com o quê? Com o que você está esperando para entender isso? O que você está querendo? Meu irmão, essa é a garantia que Deus está nos dando, que Cristo nos deu, não vai permanecer em pé. Eu vou edificar minha igreja sobre a rocha. Ou seja, sabe o que ele está querendo dizer? Eu edifico a minha igreja sobre mim, que eu sou a rocha angular, a pedra da esquina. Eu sou a videira verdadeira. E vocês estão, e nós, olha o que ele está querendo nos dizer. E se vocês estiverem edificados em mim, vocês não vão cair, e o mal não vai prevalecer para te afrontar. É isso que Cristo está nos dizendo. É isso que eu entendo com esta palavra. Somos mais do que vencedores em Cristo. Amém? A conclusão. Embrevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. A atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das atividades da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Glórias a Deus! Essa é a conclusão da nossa lição de hoje. E eu acho essa lição muito interessante, maravilhosa. É que eu entendo que eu e você hoje, nós somos livres por Cristo. Nós somos amados por Cristo. Eu e você, minha irmã, meu irmão, nós temos a garantia de que um dia todo esse sofrimento, todas as lágrimas, todo o ranger de dente vai se acabar. E no céu vai ser só alegria. Amém? Creia nessa palavra, que Jesus Cristo é o teu Salvador. Amém? Essa é a lição a qual Deus permitiu a gente lecionar hoje. Fique com Deus em nome de Jesus Cristo. Tenha um bom fim de semana.